Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma aula da nossa playlist de neuropsicofarmacologia e nessa videoaula faremos uma introdução ao que são os neuropeptídeos. Portanto, os objetivos dessa videoaula são basicamente caracterizar estruturalmente, funcionalmente e como que se dá a síntese de os neuropeptídeos. Na segunda etapa dessa videoaula, a gente vai discutir mais especificamente os peptídeos opioides. Então vamos lá? Quando a gente comenta acerca de um neuropeptídeo e um neurotransmissor clássico, é importante destacar que eles vão se diferir basicamente no que se diz respeito à estrutura e à maneira qual isso daqui é sintetizado. O neuropeptídeo, ele basicamente é uma junção de vários aminoácidos, então, comparado ao neurotransmissor clássico, do que a gente havia visto até os últimos módulos desse curso, eles serão maiores, beleza? Além disso, o processo de síntese também vai ser um pouco diferente do que habitualmente a gente havia comentado, como, por exemplo, na neurotransmissão colinérgica, adrenérgica, serotonérgica e por aí vai. Por quê? Classicamente, o que a gente havia descrito nesse curso até esse momento era que você tinha uma substância precursora sobre a ação de enzimas, você formava vesículas secretoras que eram liberadas pelo terminal axonal, certo? Em contrapartida, quando se fala de um neuropeptídeo, é importante destacar que envolve aqui a necessidade de acontecer o processo de transcrição gênica, então envolve você ter um gene que vai ser transcrito em uma molécula de RNA mensageira. Essa molécula de RNA mensageira, por sua vez, ela precisa ser processada, e aí eu vou comentar mais adiante com vocês o processo de splicing. Pode haver um processo de splicing alternativo, e essa proteína, por sua vez, que foi formada geralmente aqui no retículo endoplasmático rugoso, é agora transportada até um aparato que nós conhecemos como complexo golgiense, e ali de fato você vai ter o neurotransmissor peptídico, o neuropeptídeo ativo. Esse neuropeptídeo ele vai ser agora exportado através de glânulos secretores e eles podem ser direcionados aqui até a porção do terminal axonal. O que é importante destacar é que dentro desses glânulos secretores existe aqui enzimas proteolíticas que fazem a clivagem, por exemplo, de um propeptídeo para que tenhamos aqui o neuropeptídeo para fazer a sua ação. Mais importante ainda destacar é que a gente vai ver mais adiante que para que haja liberação desses glânulos secretores com os neuropeptídeos, precisaríamos que haja aqui um maior influxo de cálcio. Portanto, vamos lá. Quando a gente fala de neuropeptídeo, é uma estrutura que está codificada no genoma e, por sua vez, recordando-se lá das aulas de biologia molecular, nós temos aqui um gene. O gene ele é transcrito sobre a forma de um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro ele vai dar origem a uma proteína precursora e essa proteína precursora ela transforma-se aqui em um peptídeo ativo graças à ação daquelas enzimas proteolíticas presentes nos glânulos secretores e aí tem-se o neuropeptídeo, beleza? O que é importante ser descrito ainda é que quando a gente fala de um gene, a quem não se recorde, o gene ele é constituído por regiões codificadoras denominadas como exons, e nós temos regiões não codificadoras que são os introns. Para que haja a formação do RNA mensageiro, é importante que exista um processo denominado como splicing. O splicing ele condiciona a remoção dos introns e a junção dos exons, de maneira a qual você só tenha região que vai ser de fato traduzida. De maneira a qual você tem aqui um RNA mensageiro maduro, que ele é traduzido em um
pré-pro-hormônio ou uma proteína e, por sua vez, essa proteína precursora ela pode sofrer processos de clivagem até formar um peptídeo aí que vai ter uma ação de neurotransmissão, que aí a gente denominou aqui como neuropeptídeo. O importante destacar é que existem ainda alguns processos, pessoal, que vão muito além do splicing ou do splicing alternativo, que são as alterações pós-traducionais, ou seja, esse peptídeo ele pode sofrer algumas modificações pós-tradução, como amidação, sulfatação, fosforilação, metilação, etc. Ou ainda pode haver aqui uma clivagem adicional, beleza? Ainda vale destacar que existe um processo denominado como splicing alternativo, que basicamente seria uma reordenação desses exons que vai formar isoformas proteicas diferentes. O que significa dizer isso? O splicing alternativo, que é justamente esse processo de recombinação da disposição dos exons, vai formar formas diferentes de uma proteína. Então, a própria organização tridimensional dessa proteína pode ser diferente em decorrência da reorganização dos exons nessa sequência aqui do RNA mensageiro, tá bom? Então, o que é importante a gente destacar? Que quando se comenta de uma proteína precursora, ela pode gerar uma ou várias cópias desses peptídeos ativos, que por sua vez podem também gerar diferentes peptídeos ativos. Então, por exemplo, você tem aqui esse gene PONX, ele tem a formação aqui de um pró-hormônio, e por sua vez, a depender do tipo de splicing alternativo, você tem diferentes proteínas a serem formadas. Você tem aqui o ACTH, a beta-lipotropina, você pode formar aqui ó, a beta-endorfina, ou a metencefalina. Tudo isso aqui envolve processamento e clivagens que vão formar diferentes peptídeos ativos, beleza? Então, até esse momento, o que eu queria que vocês guardassem, enfatizassem é que, pensando em um aspecto de tamanho, os neuropeptídeos são maiores do que os neurotransmissores clássicos. No que tange também a forma como são sintetizados também difere, se envolvendo, por exemplo, no caso aqui dos neuropeptídeos, um processo de transcrição gênica, alterações pós-traducionais. Mas também vale destacar que o término da ação também difere-se do que a gente havia descrito até esse momento. Por quê? Quando se comenta de um neuropeptídeo, geralmente ele tem a sua quebra, a sua lise, atrelado com a ação de peptidases presentes aqui na membrana do neurônio pós-sináptico, tá? Então, cai lá o neuropeptídeo, na fenda sináptica, ele se liga à porção da membrana do neurônio pós-sináptico, e ali há a presença de peptidases, que são justamente enzimas que fazem a clivagem de proteínas, e aí você tem ali o término da ação. Para além disso, é importante destacar que, diferentemente do que a gente havia descrito lá nos neurotransmissores clássicos, como dopamina, serotonina e etc., não há um reaproveitamento, uma reintegração de vesículas. Essas vesículas que transportam os neuropeptídeos, são degradados logo após a liberação do neurônio, tá? E aí, por sua vez, é importante destacar que o neurônio ele vai precisar sempre fazer a síntese de novos neuropeptídeos. Não há como fazer uma reciclagem, tá? E além disso, um aspecto muito importante é que esses neuropeptídeos eles têm atuações em locais diferentes do sítio de liberação. Então, ó, essa figurinha eu acho ela maravilhosa porque ela é bastante didática. Vamos pegar aqui uma neurotransmissão clássica. Você tem aqui uma molécula precursora, e aí essa molécula precursora vai aqui através do processo de síntese, que a gente já havia descrito em outros momentos, formar o neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele é incorporado agora a uma vesícula de secreção,
E essa vesícula de secreção, ela geralmente está próxima aqui do terminal axonal, sendo liberada aqui na fenda sináptica, podendo se ligar aqui a um receptor do neurônio pós-sináptico ou até mesmo aqui no neurônio pré-sináptico. Um aspecto é que você pode ter aqui a reciclagem desses neurotransmissores e, por sua vez, você tem aqui a quebra e uma reutilização aí desse neurotransmissor. Em contrapartida, o neuropeptídeo, ele envolve aqui uma síntese, né, a nível de núcleo, né? Então, lá no corpo celular você vai ter os processos de transcrição, e aí isso daqui é direcionado lá para a região do retículo endoplasmático rugoso, complexo Golgiense, para ter os processos de tradução, alterações pós-traducionais. E aí, mediante transporte axonal, eles são aqui processados em rota para serem liberados aqui nos terminais axonais. Um aspecto que eu preciso que vocês se atentem nessa figura é que, se vocês perceberem essas vesículas de secreção aqui, esses glânulos de secreção, eles estão distantes da porção do terminal axonal, diferentemente do que a gente observa, por exemplo, na neurotransmissão clássica, tá? Além disso, um aspecto que merece destaque aqui é que esses neuropeptídeos eles estão ligados aqui a receptores metabotrópicos, tá? Então você tem aqui receptores, então a resposta é um pouco mais lenta, eles vão atuar aqui à distância. E por sua vez, também é importante destacar que esses neuropeptídeos eles são aqui degradados graças à presença de peptidases presentes aqui na membrana do neurônio pós-sináptico, beleza? Então, é importante destacar essas diferenças, perdão, mas as semelhanças entre o que se tem entre os neuropeptídeos e os neurotransmissores clássicos são, primeiro, são armazenados em vesículas, a liberação tanto de um neuropeptídeo quanto de um neurônio clássico são dependentes de cálcio. No entanto, quando se comenta de um neuropeptídeo, existe a necessidade de um maior aporte de influxo de cálcio para que haja aí o disparo e a liberação por exocitose desse neuropeptídeo, tá? Eles atuam tanto em receptores pré ou pós-sináptico, porém, destaco que quando se comenta de neuropeptídeos, eles vão atuar somente em receptores metabotrópicos e, por sua vez, em decorrência de ligarem-se a somente receptores metabotrópicos, os efeitos são mais lentos, tá bom? Vale ainda destacar a vocês que esses peptídeos eles atuam geralmente como cotransmissores, então eles estão presentes no sistema nervoso autônomo e no sistema nervoso central, tá? Eles estão atuando aqui juntos com outros neuropeptídeos ou com outros neurotransmissores clássicos, tá? E aqui é importante destacar a consequência da coexistência de dois ou mais neurotransmissores. Por quê? Quando você pensa em um neuropeptídeo associando-se, por exemplo, com um neurotransmissor clássico, você pode ter um sinergismo pós-sináptico, pode haver aqui uma oposição, ou seja, um efeito antagônico pós-sináptico, pode, por sua vez, ter alteração na liberação, alteração de metabolismo, isso daqui geralmente está associado com dois neuropeptídeos, então, eventualmente, o neuropeptídeo pode alterar uma determinada ação metabólica, tá? Então, exemplos que eu posso trazer a vocês aqui é o que você tem da acetilcolina e da VIP, que promovem secreção e vasodilatação, e a ação da noradrenalina e do neuropeptídeo Y, que promovem aqui processo de vasoconstrição. Tá? Então, aqui, essa figurinha também é bem interessante, porque elas nos mostram que existe aqui eventos de cotransmissão, então você tem a liberação de um neurotransmissor clássico e de um neuropeptídeo. E aqui no pós-receptor você pode ter uma série de vários eventos, por exemplo, excitação, inibição, alterar as interações e etc. Tá bom? E somente para nós finalizarmos essa aula, existe uma série de vários tipos de neuropeptídeos, então nós temos aqui os opioides, o CRH, também chamado de CRF, que é o hormônio ou o fator de liberação da corticotofrina, que vai liberar
o hormônio adenocorticotrófico, o ACTH, lá na adenopófise. Você tem aqui também a presença de alguns neuropeptídeos da hipófise, como por exemplo a vasopressina, a ocitocina, a CCK, o neuropeptídeo Y, substância P, entre outros. Existe uma infinidade, que por hora eu não vou entrar muito no mérito, mas na próxima videoaula a gente vai discutir aqui sobre os opioides. Beleza? Então a literatura adotada foi o Randy Daler, os capítulos 16 e 41, e esse livro aqui, do Webster, o capítulo 12. Beleza? Se você tiver curtido essa videoaula, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, traga colegas, sugestões, que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima videoaula. Fui! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma aula da nossa playlist de neuropsicofarmacologia. E nessa videoaula faremos uma introdução ao que são os neuropeptídeos.